E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Então, estamos voltando para mais uma aula de física aí, né? Algumas semanas começamos esse capítulo de termologia, né? Então hoje nós vamos falar essa questão das trocas de calor, nos concentrando nas quantidades de calor trocada entre os corpos, tá bom? Ou seja, matéria nova hoje. Então, se acomoda na cadeira, pega o seu celular, o computador, onde é que você assiste a aula, e vamos começar, beleza? Não esquece de pegar papel, caneta para anotar sempre alguma coisa que tem de importante aí, ok? Acomodou? Ligou aí o seu dispositivo? Então, bora para a aula! Bem, hoje nós vamos falar sobre a calorimetria, que é o terceiro capítulo da parte da termologia. Só para lembrar, tá? Nós já tínhamos falado aí da termodinâmica no primeiro bimestre, que é a matéria que estuda essa questão das alternâncias entre as trocas, entre o calor trocado e a produção de trabalho realizado. E na termologia, que nós começamos já há alguns meses, nós falamos do capítulo 1, que é a parte da termometria, onde a gente estuda temperaturas e escalas termométricas, e do capítulo 2, que é a parte onde a gente estuda a dilatação térmica dos corpos. Ok? Muito bem. Então, na calorimetria, nós vamos nos preocupar com a quantidade de calor trocada pelos corpos quando há uma interação térmica entre eles, beleza? Se liga na ideia, quantidade de calor trocadas, beleza? Então, a primeira coisa é que a gente vai analisar aqui é a questão dos efeitos da troca de calor. Quando dois corpos trocam calor, eles sofrem efeitos, tá? Esses efeitos podem ser de dois tipos, tá bom? Primeiramente, o calor trocado pode gerar apenas mudança na temperatura do corpo. Então, a temperatura do corpo aumenta quando ele recebe calor ou diminui quando ele perde calor. Quando isso acontece, a quantidade de calor trocado é denominada calor sensível. Mas, por outro lado, a quantidade de calor trocada também pode gerar mudança de estado físico. E nesse caso, nós teremos o calor latente, a quantidade de calor trocada que produz apenas mudança de estado físico. Repara que aqui nós estamos falando de uma coisa ou outra. Ou acontece uma coisa, mudança de temperatura, ou acontece outra, mudança de estado físico. Isso é realidade para substâncias simples ou substâncias homogêneas, ou substâncias conhecidas que são apenas em um tipo, uma forma, um estado físico. Tá bom? Pode acontecer uma coisa ou outra. Pode acontecer uma coisa e outra. Ou seja, em sequência. Pode haver apenas mudança de estado físico, apenas mudança de temperatura, ou pode haver variação de temperatura e mudança de estado físico em sequência. Mas nunca as duas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Para isso seria necessário que a gente tivesse misturas heterogêneas ou misturas de fases diferentes, o que nós não vamos abordar nesse capítulo, beleza? Então, capítulo aqui, nós estamos abordando quantidade de calor sensível, produz apenas mudança de temperatura, ou quantidade de calor latente, que produz apenas mudança de estado físico. Continuando aí, vamos abordar primeiro a questão do calor sensível, que produz apenas variação ou mudança de temperatura. Quando colocamos a água para esquentar no fogão, enquanto ela estiver esquentando, né, recebendo calor, a quantidade de calor que ela recebe é apenas calor sensível. Depois que ela ferve é outra coisa. Mas durante o aquecimento é calor sensível que ela recebe. Beleza? E aí gera-se uma necessidade, que é a necessidade de definir uma unidade de medida. Beleza? Quando os caras estudaram quantidade de calor, a ideia primeiro que surgiu é que o calor talvez fosse um fluido, né? E com o passar do tempo esse fluido foi chamado de calórico. Daí evoluiu o nome e, por razões históricas, se manteve a unidade de medida com esse nome, caloria. Então, a definição de uma caloria é a quantidade de calor suficiente para que 1 grama de água fosse elevado sua temperatura em apenas 1 grau Celsius. Isso seria uma caloria. Beleza? A definição disso ficou muito por conta de vários cientistas, mas um teve destaque em particular. James Prescott Joule, tá? Vamos falar já sobre ele, beleza? Mas na verdade, a energia que a gente mede normalmente é medida no sistema internacional em joules. É a mesma coisa que nós falamos lá na termodinâmica, tá bom? Por que isso acontece então de usar a caloria? Por razões meramente históricas, tá bem? Beleza? E aí você tem uma relação matemática entre essas duas unidades de medida, que é o joule e a caloria, que é essa relação matemática aqui. Uma caloria é igual a 4,186 joules.
Quem é responsável por fazer essa transição ou determinar essa fórmula? É o próprio Joule, através de sua experiência, que ficou determinado como a experiência do equivalente mecânico do calor. Então o Joule, ele, com essa experiência de dois pezinhos aqui, ele faz que esse pezinho fique alternando, a alternância faz girar um eixo que tem pás dentro da vasilha com água e tem um termômetro ali. Então a agitação da água provoca o aquecimento dela, o que faz uma relação entre a energia mecânica que aparece aqui alternando a posição dos pesos e a energia térmica que aparece aqui aumentando a temperatura da água. Beleza? Com essa experiência, ele consegue determinar que uma caloria vale 4,186 joules. Nós já usamos essa mesma relação matemática lá na termodinâmica. Beleza? Então, continuando aqui. A caloria que a gente usa é, na verdade, um nome oficial da unidade de medida. Entretanto, existem outras coisas que nós nos referimos como caloria, e que não é bem caloria. E aí vem a questão da nutrição, da medicina, da educação física, que é a unidade de medida chamada caloria. Mas nesses casos, para essas ciências, essa caloria que está escrita ali não é a caloria que a gente trabalha aqui. É, na verdade, quilocaloria. 1000 daquelas quantidades de caloria ali. Então, na verdade, ela deveria ser chamada quilocaloria. E não somente caloria, tá bom? E uma quilocaloria vale 1000 calorias daquela que a gente está estudando ali. Beleza? 1 quilograma, 1000 gramas. 1 quilômetro, ou 1 quilômetro, 1000 metros. 1 quilocaloria, 1000 calorias. Beleza? Está ali a relação matemática entre elas. Então a caloria dos alimentos e dos exercícios físicos, ela é 1000 vezes a caloria que nós estamos estudando aqui. Beleza? Na verdade era cacau, quilocaloria. E a caloria que a gente estuda aqui é só cal de caloria. Beleza? Seguindo adiante então. A quantidade de calor trocada pelos corpos depende de muitas coisas. Mas uma coisa em particular nós vamos falar aqui, que é a questão de como a substância que compõe o corpo influencia na troca de calor. Para representar essa questão da influência da substância, se define a grandeza física chamada calor específico de uma substância. Calor específico o que é? É definido dessa maneira: quantidade de calor necessário para elevar a temperatura da substância a apenas 1 grau Celsius. Quanto da substância? Apenas uma unidade de massa, 1 grama ou 1 quilo. Beleza? Então aqui, ó, nós temos esse desenho aqui que vai servir-nos como exemplo. Nesse exemplo aqui, ao aquecer 1 grama de certo sólido, sua temperatura aumenta de 26 para 27 graus. Tá aqui, ó. Beleza? Ou seja, aumenta um grauzinho. E é necessário liberar uma quantidade de calor de 0,5 calorias para isso acontecer. Então, para essa substância, o que isso significa? Que o seu calor específico é 0,5 caloria por grau Celsius. São necessárias meia caloria para elevar a temperatura de 1 grau Celsius cada grama dele. Beleza? Esse resultado indica que para calcular a quantidade de calor específico, ou simplesmente calor específico, a gente tem que fazer uma continha. Que continha é essa? Essa continha aqui. Para calcular o calor específico na substância, pega ela, aquece, vê quanto calor você vai dar para a substância. Calor aqui, quantidade representada pela letra aqui. Pesa aquele cara, vê quantos gramas ele tem, é o valor da massa. E vê a quantidade, o valor, o aumento da temperatura que ele sofreu, representado por ΔT. Dessa maneira, o calor específico é igual à quantidade, dividido pela multiplicação entre massa e variação de temperatura. E aí você vê a quantidade, o calor específico para essa substância. Detalhe é que é para a substância. Então, cada substância, a princípio, tem o seu. Ok? Já vamos abordar esse assunto aí. Mas antes eu quero falar uma coisa aqui. Como que esse valor, calor específico, influencia na troca de calor dos corpos? Bem, no deserto aqui, para a gente representar isso, durante o dia, o sol esquentaria. A temperatura da areia sobe muito. Porém, durante a noite, o sol vai embora, a areia começa a perder calor para o ar. E nesse caso, a temperatura fica muito baixa. Então, no deserto, durante o dia, o cara pode morrer de insolação, hipertermia, de desidratação, por causa do calor excessivo, a temperatura muito alta. E durante a noite, se ele deitar na areia, ele provavelmente vai morrer de hipotermia, porque vai liberar calor direto para a areia, porque fica muito gelado. Beleza?
Qual é a explicação para esse fenômeno da areia de desertos arenosos, como por exemplo o deserto do Saara? Tá? Isso também acontece em parte aqui nos lençóis maranhenses, mas é muito menor o efeito. No deserto do Saara isso acontece mais. É porque a areia do deserto tem uma quantidade de calor específico, ou calor específico, muito pequena. Então ela aquece fácil e esfria fácil. Então durante o dia o sol esquenta e a temperatura aumenta facilmente, muito. E durante a noite, quando o sol vai embora, a temperatura cai facilmente, então cai muito. Beleza? Para você ter uma ideia disso, vamos à próxima aqui, que vai ser o calor específico de algumas substâncias. Repara. Aqui eu tenho areia. Olha o valor da areia, 0,2. Isso quer dizer que cada grama da areia precisa liberar apenas 0,2 calorias para que sua temperatura baixe 1 grau, ou precisa receber 0,2 para que sua temperatura aumente 1 grau. Beleza? Repara com a água. Vamos comparar com a água, que é a substância mais comum no planeta. A água tem o que foi em cima dela que a unidade de medida caloria foi definida. Lembre-se disso. Beleza? Então, para a água é necessário uma caloria inteira para que cada grama da água sofra aumento de temperatura de 1 grau Celsius. Ou seja, 5 vezes maior do que a quantidade necessária para a areia. Isso quer dizer que se você pegar a mesma quantidade de areia e a mesma quantidade de água e liberar para eles absorverem a mesma quantidade de calor, a temperatura da areia vai subir 5 vezes mais do que a temperatura da água. É isso que quer dizer calor específico 5 vezes menor. Beleza? A areia tem um calor específico baixo. Depende com quem você compara, porque existe substância com calor específico mais baixo ainda. Olha o cobre, por exemplo. 0,09. Não é nem 0,1. Ou seja, é menos da metade do calor específico da areia. Então, enquanto a areia recebe calor e a temperatura sobe um pouco, a mesma quantidade de cobre recebe a mesma quantidade de calor e a temperatura sobe o dobro do que a areia subiu. Tá vendo? E nem é o menor também. Olha o ouro, por exemplo, que é uma substância muito maleável porque é fácil de receber calor, fácil de variar de temperatura e também fácil de derreter. Por isso que é uma substância facilmente maleável. E também não oxida, por isso que é uma substância altamente valorosa ou valorizada, se você preferir. O ouro 003 é o menor dos caras que aparece aqui, ó, 003. O cara é muito baixo, é 1/3 do calor, é 1/3 não, é 1/6 do calor específico da areia. E é 1/3 do calor específico do cobre. Pô, é muito pequeno. Então o calor sendo absorvido pelo ouro faz ele aumentar a temperatura muito. E se ele liberar calor, a temperatura cai rapidamente. Entendeu? Essa questão do calor específico. Ou seja, a gente pode concluir aí que um pequeno calor específico é igual a uma grande variação de temperatura quando a substância troca calor. Beleza? Ok. E aí, daquela equaçãozinha do calor específico, olha ela ali, a gente pode, através de uma regra de 3 simples, ó, cruz, credo, ó, xzinho aqui, né? Para você que tem dificuldade de entender às vezes, vamos lá, ó. Vamos supor que aqui seja 1, aí faz um cruz, credo. Se você fizer isso, Q vezes 1, tá aqui. Cm delta T. Cm ou MC, tanto faz, delta T. Essa equação é chamada de equação fundamental da calorimetria, tá? E ela representa a quantidade de calor sensível que o corpo troca, tá? Então essa equação, ela mostra que a quantidade de calor sensível trocada, ela é proporcional a 3 coisinhas básicas. A massa do corpo, então quanto maior a massa do corpo, maior a quantidade de calor necessária para fazer variar a sua temperatura. Representa a dependência do calor específico, e aí quanto maior o calor específico, mais calor é necessário para fazer variar a temperatura do corpo, e também representa a variação, a dependência da variação de temperatura. Quanto maior a variação de temperatura que você desejar produzir, maior a quantidade de calor que você vai ter que liberar. Ou seja, uma grande quantidade de calor é necessária para uma grande massa, para um grande valor de calor específico, para uma grande variação de temperatura. Alguns cursos preparatórios, para facilitar que o aluno memorize essa equação, chamam ela de Q-macete. Q-macete. Eu não gosto muito de usar isso, mas se ajudar você a memorizar, pode fazer o uso também. Então a equação do Q-macete é a equação fundamental da calorimetria. Nessa matéria a gente usa muito essa equação. Beleza, pessoal?
Ok? Então, quando um corpo é feito de uma substância que você conhece, você pode usar o calor específico. Mas às vezes o corpo é feito de uma substância que você não conhece, porque pode ser uma mistura, ou porque está sendo a primeira vez que você vê o corpo, por exemplo. Você não sabe a mínima ideia, faz a mínima ideia do que ele seja feito. Então aí, ao invés de a gente usar o calor específico, talvez seja mais fácil a gente usar uma outra quantidade, que é chamada capacidade térmica do corpo, e não da substância. Tá? O que é capacidade térmica? Deixa eu apagar ali, que está na frente. Isso. Então vamos lá. A capacidade térmica é a quantidade de calor necessária para elevar em 1 grauzinho, apenas 1 grauzinho, a temperatura do corpo, né? Quando ele está envolvido numa troca de calor. E aí, nesse caso, isso equivale à quantidade recebida por unidade de temperatura variada, ou de variação de temperatura. Faz, beleza? Então nós podemos definir a capacidade térmica de um corpo simplesmente dividindo a quantidade de calor que ele recebe pela variação de temperatura que ele sofre. Um exemplo que nós vamos pegar é esse desenho aqui, ó. Repara, o corpo, né, tem a sua temperatura elevada de 26 para 46 graus Celsius, ou seja, uma variação de temperatura de 20 graus. E ele recebe uma quantidade de calor de 40 calorias para fazer essa variação. Então, nesse caso aí, a capacidade térmica desse corpo vai ser igual a 40 calorias dividido por 20 graus Celsius, o que vai dar apenas 2 calorias para grau Celsius. Então, esse corpo precisa receber 2 calorias para a sua temperatura aumentar em apenas 1 grau Celsius. Beleza? É isso que quer dizer. Quando eu estou falando de corpo, eu estou falando de alguma coisa que é um amontoado de massa. Beleza? Amontoado de moléculas, várias moléculas. E não por grama, mas a massa total. Isso quer dizer que corpos que têm grande capacidade térmica, eles podem ambos ter grande calor específico ou grande massa. Tá bom? Isso pode influenciar no que acontece quando o corpo troca calor. Um exemplo. Você pega uma pedra super quente. Tem uma fogueira ali, né? Aí a pedra está dentro da fogueira, na beira da praia. Aí você pega com muito jeito 2 gravetos, pega aquela pedra ali com todo cuidado e joga dentro da água. Aí faz aquele barulho característico, afundou. A minha pergunta é, aquela pedra que você jogou vai ter um efeito suficiente para aumentar a temperatura do oceano? A resposta é óbvia. Claro que não. Por quê? Aí você pode pensar, pô, professor, você está falando de uma pedra e do oceano. É por aí. Na verdade, em termos de capacidade térmica, a capacidade térmica da pedra é limitada, porque ela tem uma certa massa, um certo calor específico. Mas imagina o oceano todo. Como ela tem muita quantidade de água, muita massa, é praticamente infinita a capacidade térmica. Então, para você fazer variar essa temperatura, você precisa de uma quantidade muito gigantesca de calor, que uma pedra, obviamente, não vai ser capaz de fazer. Beleza? Então, corpos com grande massa têm grande capacidade térmica. Corpos com pequena massa, normalmente, têm capacidade térmica pequena também. Beleza? Então tem a ver com a massa também. Por isso que ele está falando do corpo, e não somente calor específico. Quando for por unidade de massa, aí você fala de calor específico. Por isso, muitas vezes, na literatura de física, você consegue encontrar a seguinte relação matemática. Capacidade térmica, que é C maiúsculo, é igual ao valor da massa multiplicado pelo calor específico. Essa relação matemática aqui evidencia que pode existir uma relação entre a capacidade térmica e o calor específico. Mas ela também mostra que quanto maior a massa e quanto maior o calor específico da substância do corpo, mais capacidade térmica ele tem. Ou seja, ela evidencia que existe uma relação matemática aí, que a capacidade térmica depende da substância e da massa do corpo. Depende das duas coisas. Muita capacidade térmica, dificilmente a temperatura varia. Pequena capacidade térmica, a temperatura varia fácil. É parecido com o calor específico. Repara que em física, maiúsculo e minúsculo significam coisas diferentes. C maiúsculo, capacidade térmica. C minúsculo, calor específico. Peguei aqui um papelzinho para apagar a equaçãozinha, tá? Para a gente poder dar continuidade. Tendo dito isso aí, continuando. Uma curiosidade que é a questão do calorímetro. Imagina um objeto que fosse feito para isolar os corpos dentro dele, de maneira que os corpos lá dentro não conseguissem trocar calor com o lado de fora. Isso existe. É chamado de calorímetro.
ok? Muito bem. É um recipiente isolado termicamente que evita a troca de calor entre o lado de dentro e o lado de fora. Aqui, ó. Existem vários tipos de calorímetro aqui. O calorímetro mais conhecido, né, é a garrafa térmica, beleza? Porque aí impede o calor de sair ou de entrar. Se for uma garrafa térmica para café, por exemplo, impede que o calor saia. Mas se for uma garrafa térmica para suco gelado, impede que o calor entre. Beleza? Então, a garrafa térmica é um tipo de calorímetro. Entretanto, nós estudamos lá na termodinâmica, a segunda lei, que o calor sempre flui do corpo mais quente para o corpo mais frio. E que é impossível deter o calor para sempre. O calor sempre arranja um jeito de passar. E por isso, não existe um calorímetro que mantenha a temperatura para sempre. Se existisse, nós chamaríamos ele de calorímetro ideal. Ok? Mas como não existe, os calorímetros que nós temos são calorímetros reais. Beleza? A garrafa térmica é um calorímetro real. Se você deixar o café ali por meia hora, ainda fica quentinho, perde pouca temperatura. Mas se você deixar de um dia para o outro, a temperatura baixou bastante. Chegou a temperatura do ambiente praticamente, que vai perdendo calor aos poucos. Aos poucos vai, tá bom? Quando nós considerarmos calorímetros ideais, significa que ele não deixa calor nenhum passar. Tá? É impossível? Infelizmente é impossível. Mas se você pegar uma pequena quantidade de tempo, você pode considerar que isso acontece. Beleza? Beleza. Questão de minutos, a troca de calor pode ser, como é que a gente fala? Expressível. Beleza? Ok. Vamos ao segundo tipo de calor trocado. Nós falamos até agora de calor sensível, que só produz mudança de temperatura. Agora vamos falar de calor latente, que é aquela quantidade de calor que produz mudança de estado físico. Então, quando o corpo troca calor e muda de estado físico, a quantidade de calor trocada que produziu esse efeito é chamada de calor latente. Tá bom? Um exemplo, quando nós colocamos água para ferver, ou quando nós colocamos o gelo para derreter. Há calor latente, em dois casos aqui, né? A quantidade de calor que foi trocada que produziu o efeito da mudança de estado físico. Tá beleza? Calor latente produz apenas esse efeito. Produz apenas esse efeito. Ok? Beleza, então. Agora, para a gente definir a quantidade de calor latente que um corpo trocou, a gente precisa definir uma característica do corpo que depende da substância, que é o calor latente da substância. Ok? O que é o calor latente da substância? O calor latente é a quantidade, o calor latente da substância é a quantidade de calor necessária para fazer apenas 1 grama da substância mudar de estado físico. Repara nesse termo aqui, ó, na temperatura própria para isso. Ok? Então a quantidade de calor necessária também depende da substância. Como nós definimos lá no calor sensível, calor específico, nós definimos aqui no calor latente, o calor latente da substância. Tá? Um exemplo. Eu botei aqui, tá 0 grama, vamos fingir que não é gelo por enquanto, tá bom? Vamos dizer que a gente tem que derreter 1 grama de sólido na temperatura de fusão apropriada dele, e para isso é necessário 125 calorias. Então, para este sólido, a quantidade, o calor latente, desculpe, da substância, que é representado pela letra L de latente, é 125 calorias por grama. Ou seja, nesse caso, esse sujeito aqui, na temperatura que ele muda de estado físico, precisa ganhar 125 calorias para que apenas 1 grama mude de estado físico. E esse resultado indica para nós que para determinarmos o calor latente da substância, nós precisamos fazer uma continha também, que é essa aqui. Tá? Pega a quantidade de calor que ele trocou durante a mudança de estado físico e divide pela massa dele. Simples assim. Q, tá vendo? Q dividido por N. E aí você vai ter o calor latente de substância, daquela substância que você está estudando. Entretanto, o calor latente da substância depende de outra coisa. Depende do processo que você está analisando. Tá bom? Então, o calor latente da substância depende da substância e do processo de mudança de estado físico que está acontecendo. Veja que o nome das, né, não sei se você lembra, dos processos de mudança. Então, fusão, que acontece quando você aquece o sólido e ele vira líquido. Vaporização, que é quando você aquece o líquido e ele vira gás ou vapor. Liquefação ou condensação, que é quando você esfria o gás, ele vira líquido. Tem a solidificação, que é quando você esfria o líquido, ele vira sólido.
E também tem a sublimação, que o sólido, ao ser aquecido, vira gás diretamente, sem passar pelo estado líquido. E tem a ressublimação, que é quando o gás é esfriado e passa para o estado sólido, sem passar pelo estado líquido. Esses processos têm quantidade de calor diferente para serem realizados. E isso influencia naquela quantidade que a gente falou antes ali, ó, que é o calor latente da substância. Tá bom? Então, nesse caso, nós precisamos analisar a substância de acordo com a sua própria natureza e o processo de mudança que acontece. Essa tabela que está aqui mostra a diferença. Vamos olhar a primeira e a segunda ali, duas substâncias apenas. Primeiro, a água, que é a substância mais comum e mais abundante do planeta. Olha lá, a água aqui. Repara que isso aqui é fusão, sólido para líquido. A água tem ponto de fusão igual a 0 grau. Isso a gente já sabia. O gelo derrete, quando chega a zero, continua recebendo calor. E para que o gelo derreta, é necessário cada grama receber 79,71 calorias. Aproximadamente 80. Tá bom? Então, isso aqui está me dizendo que o calor latente de fusão da água é 80 calorias por grama. Agora, no outro processo, que é a vaporização, ok? Olha a água aqui e olha como já é diferente a mesma substância. Para começar, a temperatura de fusão, de ebulição da água é 100 graus. E aí, quando ela chega a 100 graus, para ela entrar em vaporização, ebulição, ela precisa receber 539,6 calorias para cada grama, ou aproximadamente 540. Isso significa que o calor latente de vaporização ou ebulição da água é de 540 calorias por grama. Tá vendo? Uma outra substância, vamos pegar o ferro, que é uma substância diferentona que a gente não tem a oportunidade de ver derretido e muito menos vaporizado. Olha só que barato. O ferro, primeira substância ali, ele só derrete quando chega a 1535 graus, que é muito quente. E quando chega ali, para derreter, cada grama de ferro precisa ganhar 64,4 calorias. Agora, isso podia ser pior. Olha a vaporização. O ferro pode ser vaporizado? Pode, vapor de ferro. O ferro é vaporizado quando atinge a pequena temperatura de 2.800 graus. E aí, quando chega nessa temperatura, para entrar em ebulição, ou seja, para ferver o ferro, que é uma coisa que você nem consegue imaginar, né? Fervendo o ferro, ele tem que ganhar 1.515 calorias para cada grama, nessa temperatura de 2.800. Ou seja, o calor latente da substância depende da natureza da substância, estado de agregação das moléculas e tal, e do processo de mudança que você está analisando. Depende dessas duas coisinhas. Ok? Você precisa memorizar? Nem o calor específico, nem o calor latente da substância você precisa memorizar. Porque não é esse o objetivo do curso aqui. Beleza? Então, geralmente, os problemas é dado, ou outros valores são dados para que você determine a quantidade, ou desculpe, o calor latente ou o calor específico do material. Tá bom? Agora vamos voltar nas equações. Quantidade de calor latente. Partindo daquela equaçãozinha lá em cima, fazendo uma regra de 3, mais uma vez, você chega na quantidade de calor que é necessária para que cada substância mude completamente de estado físico. Ok? Então, olha aqui. Nos cursos preparatórios, os professores ensinam a memorizar isso aqui como uma equação do que mole. Que mole. Legal, né? Então, isso mostra que o calor latente depende de duas coisas. Depende da massa do corpo e depende do calor latente e mudança do estado físico da substância. Beleza? Quanto maior a massa e maior o calor latente da substância, maior a quantidade de calor que vai ser necessário para fazer aquela substância mudar de estado físico. Ok? Muito bem. Nós podemos representar graficamente as trocas de calor, o que resume aquilo que a gente coloca em muitas palavras. E isso é muito útil para nós. E aí a gente gera gráficos que são chamados de curva de aquecimento. Tá? Aqui, ó, olha a curva de aquecimento aqui. Elas basicamente mostram a evolução da temperatura do corpo à medida que vai ele vai sendo envolvido em trocas de calor. Tá bom? E assim você pode ter a temperatura variando de acordo com a quantidade de calor absorvida, que é o caso mais comum, ou você pode ter a temperatura variando de acordo com o tempo, que é menos comum.
Tá? Nesse gráfico aqui, por exemplo, nós temos a temperatura de acordo com a quantidade de calor que ele troca. Beleza? Então, nesse exemplo aqui do lado, ó, existem partes inclinadas e existem partes horizontais. Para facilitar aqui, eu vou numerar as partes. Então, aqui eu vou chamar de parte número 1, aqui eu vou chamar de parte número 2, essa eu vou chamar de parte número 3, essa eu vou chamar de parte número 4, e a última aqui eu vou chamar de parte número 5. Tá bom? Então, nesse caso aí, você vai ter as regiões do gráfico com o número ímpar, 1, 3 e 5. Você vai ter essas regiões representadas por linhas inclinadas, o que significa que a temperatura, que a temperatura está aumentando de acordo com a quantidade de calor trocado. Ou seja, calor sensível. Mas nas regiões denominadas com números pares, 2 e 4, a quantidade de calor trocado, tá? Ele troca calor, mas a temperatura não muda. Isso significa que a substância está mudando de estado físico. Tanto assim que eu até coloquei a informação aqui, ó, ponto de fusão, ponto de ebulição. Durante a fusão não muda de temperatura, mas troca de calor. Durante a ebulição não muda de temperatura, mas há calor trocado. Ok? Muito bem. Deixa eu apagar aqui então os númerozinhos para a gente passar para o próximo slide, né? Ok. Nesse gráfico que está um pouco mais ampliado, dá para você ver melhor. Olha lá. Dá para a gente identificar inclusive as fases ou os estados físicos. Naquele primeiro exemplo ali, ó, naquela primeira parte eu tenho a fase sólida. Por quê? Porque está antes da fusão. Antes da fusão tem o estado sólido. Acontece a fusão e depois eu tenho o estado líquido. Ó, estado líquido. Estado sólido, estado líquido, entre eles existe a fusão. E aqui eu tenho o estado gasoso. Entre o estado gasoso e o estado líquido, eu tenho a mudança de estado chamada de vaporização. Ok? Então dá para você, inclusive, separar onde estão os estados físicos. Se houver apenas uma parte desse gráfico, tem que ler no enunciado qual é a fase inicial em que a substância se encontra. Você poder identificar corretamente que mudança de estado físico está acontecendo ali. Os gráficos, eles são uma linguagem muito resumida e que ajuda-nos a comprimir as informações contidas num texto, numa situação, num problema. Por isso, a gente consegue analisar tantas coisas a partir de um gráfico só. Mudança de estado, variação de temperatura, ponto de fusão, ponto de ebulição, o tempo que durou, ok? Então, por isso é uma linguagem útil para a gente usar, tanto em matemática quanto em física. A gente não vai construir gráfico aqui, a gente vai analisar gráficos que estão prontos e tirar deles as informações que são necessárias. Beleza, pessoal? Então, vamos para o último tópico, que é o princípio das trocas de calor. Nesse princípio aí, ou melhor dizendo, nesse princípio aqui, você tem um sistema composto por vários corpos que está isolado termicamente, ou seja, dentro de um calorímetro. E aí, as trocas de calor que acontecem são entre os corpos dentro desse sistema. Do lado de dentro para o lado de fora não acontece nada. Do lado de fora para o lado de dentro não passa nada. Tá bom? Então imagina essa situação. Nesse caso, eu vou ter corpos aqui trocando calor uns com os outros. Tá bom? Alguns desses corpos estão mais quentes, liberam calor. Outros desses corpos estão mais frios, recebem calor. Então alguns corpos perdem calor, outros corpos ganham calor. Então calor sai, calor entra de um corpo para outro aqui dentro. Nada sai aqui fora do calorímetro ou do sistema. Só que, pela conservação da energia, a quantidade total de energia aqui, ó, tem que ser mantida. E quando o cara libera calor, ele está perdendo energia térmica de agitação das moléculas. Quando ele recebe calor, ele está ganhando energia térmica de agitação das moléculas. Ok? Se ele está ganhando energia e está perdendo energia, individualmente os corpos sofrem alteração de energia interna. Mas se você somar tudo, essa quantidade de energia só passou de um para o outro. Então, se você pega esse macete e começa a somar as quantidades de calor que foram passadas, no final das contas, pela conservação da energia, essa variação total de energia, que é a quantidade total trocada, tem que ser nula, pelo princípio da conservação da energia. Porque não pode haver variação, porque não houve troca com o exterior. Sacou? E disso vem essa consequência aqui, ó.
quando alguns corpos recebem e outros perdem calor, a soma dessas quantidades de calor dentro do sistema isolado vai se anular. Então, nesse caso aqui, eu vou ter o seguinte: somando a quantidade de calor cedida com a quantidade de calor recebida, o resultado sempre vai dar zero aqui dentro do sistema isolado. Beleza? Então, o sistema isolado termicamente, sem influência do calorímetro, a um número N de corpos, eu vou ter a seguinte equação aí nesse caso. Ok? Um número N de corpos. Não importa a quantidade de corpos que tem dentro do sistema. Somou a quantidade de calor trocada por todos eles, vai dar zero. Beleza? Ok, então. Esse caso, eu posso usar essa equação para determinar a temperatura de equilíbrio do sistema. Para isso, eu uso, por exemplo, a fórmula que nós apelidamos ainda agora de Q-macete. Por quê? Deixa eu pegar aqui para você poder ver. Lembra a fórmula do Q-macete? Q igual a MC delta T. Essa é a formulazinha, C minúsculo. C minúsculo. Beleza. Vamos nos ater a esse termo. O que é delta T? Delta T é variação da temperatura. E eu determino o valor dele como sendo temperatura final menos temperatura inicial. Tá? Dentro desse sistema vai haver a troca de calor, e a troca de calor sempre termina quando se atinge a temperatura de equilíbrio. Então, para todos os corpos ali dentro, a temperatura final vai ser temperatura de equilíbrio. Então, eu posso até chamar aqui de TE, para ficar mais evidente, que é a temperatura de equilíbrio. Essa vai ser exatamente a temperatura final no sistema. E é com essa mentalidade e aplicando esse tipo de raciocínio que eu consigo usar essa fórmula para determinar qual vai ser a temperatura de equilíbrio dentro do sistema. Ok? Como isso é uma sucessão de equações como aquela ali, pode ser que essa conta se estenda e fique muito larga e tenha até dificuldade de caber no papel. Mas ela sempre vai dar certo se você considerá-la como princípio que o sistema é termicamente isolado. Beleza? Então você consegue determinar qual é a temperatura de equilíbrio, o que é a principal utilidade desse princípio das trocas de calor. Beleza, pessoal? Ok. Então dá para usar e a gente consegue resolver, porque não vai ter nenhuma raiz, não vai ter nenhum sistema, essas coisas. Mas vai ter coisa braçal, multiplicação, divisão, soma, subtração. E aí você tem que ter só cuidado. É uma matemática até simples de ser usada. Tá bom? E que a gente até consegue fazer. Pode dar algum trabalho nesse caso. Mas dá para fazer. Não é nada de absurdo. Beleza, pessoal? Então deixa eu apagar aqui a equaçãozinha. Tá? Lembrando que tudo isso só vai dar certo se o sistema for perfeitamente isolado. Ok? Termicamente isolado, sem troca de calor. Ok, pessoal? Bem, por hoje foi isso aí. Tá? Com isso nós terminamos a questão da caloria, da calorimetria. Muito obrigado pela atenção de vocês. Tá? Nas próximas aulas eu vou dar prosseguimento à matéria. Provavelmente o meu próximo passo agora vai ser liberar mais exercícios para a gente poder praticar um pouquinho isso aí. A lista de exercícios que eu vou liberar, tá vendo? Foi uma quantidade de matéria grande pra caramba que eu dei aqui. Então pode ser que essa lista de exercícios seja extensa. Pode ser até que eu divida a resolução em mais de uma aula. Tá? Mas assim, vamos fazer com calma para que você possa entender aquilo que está acontecendo. Falou, pessoal? Até a próxima aula. Tá? Uma boa semana para vocês. Fiquem bem, fiquem sadios. Cuidado com o vírus que ele está em volta aí. Tá? Então Deus abençoe vocês, a família de vocês. Um abraço e até a próxima aula, pessoal. Valeu!